Exercício número 3 da primeira lista. Uma conta telefônica é composta dos seguintes custos: assinatura R$ 32, impulsos 9 centavos por impulso que exceder a 90, chamadas para celular 0,35 centavos por impulso. Escreva um programa que monte a fórmula para calcular o valor da conta para 254 impulsos e 23 chamadas para celular, imprimindo o resultado obtido. Então aqui nós teremos o seguinte: nós verificamos que ele tem assinatura R$ 32, impulsos 9 centavos e chamadas 30 centavos. Eu vou criar essas variáveis aqui. Vou criar uma variável assinatura, recebendo os R$ 32. Eu não vou colocar o ponto 00, porque R$ 32, 32,00 é a mesma coisa que 32. Agora, no caso, se eu tivesse aqui, por exemplo, vírgula 50, aí sim eu teria que colocar ponto 50. Mas como é 32,00, não faz muita diferença, a mesma coisa de 32. Impulsos, que é uma variável impulsos, recebendo 0,09, aí sim necessita do ponto, porque o valor é menor do que 1. E criarei uma variável chamada celular, chamada underline celular. Por que eu utilizei esse underline aqui? Esse underline significa que existe uma separação entre os dois nomes. É como se fosse uma barra de espaço. Se eu não colocasse essa barra aqui, funcionaria, mas eu não poderia fazer isso daqui, ó. Separar as variáveis por espaço. Por quê? Porque ele ia identificar que isso daqui são duas coisas diferentes. E se eu colocasse aqui para armazenar o valor 0,35, ele ia identificar que esse valor está armazenado só no nome celular, só na variável celular. E isso daqui ia ficar vazio e ia acabar dando um erro. Então, para identificar que essas duas são a mesma coisa, eu separo elas com o underline. Então, nós temos a variável assinatura recebendo o valor 32, o valor inteiro 32, o impulso recebendo o valor float 0,09 e o chamada underline celular recebendo o valor 0,35, valor float, valor real. Agora a questão está pedindo o seguinte: escreva um programa que monte a fórmula. Esse daqui já está, acho que está meio errado, porque não seria o programa que vai montar a fórmula, seria nós mesmos que vamos montar a fórmula para calcular o valor para 24 impulsos. Então está aqui a primeira coisa que nós temos que fazer. Ele quer um valor total para 24 impulsos. Então vemos aqui, colocaremos um valor, underline impulsos, um underline para fazer a separação e identificar que essas duas são mesmas variáveis, impulso, recebendo. De acordo com a questão, o impulso só são cobrados quando ele excede 90. E aqui nós temos 254. Como nós vamos identificar para o programa que ele excedeu os 90? Então nós temos aqui, colocaremos 254 menos 90. Por que eu fiz isso? Porque ele só vai cobrar se exceder 90. Então, pego esse valor total e diminuo de 90, porque o resto, o que sobrar, o que vai ser cobrado o valor de 9 centavos. E por final, eu multiplico esse valor pela variável impulsos. Aí está a nossa primeira fórmula montada. Eu poderia colocar o valor 0,09 aqui, 0,09? Poderia, mas como eu já armazenei numa variável impulso, então eu só preciso colocar o nome impulso aqui. E por que isso é mais vantajoso do que ficar colocando o valor 0,09 aqui? Porque vamos supor que eu tenho que usar esse valor mais de uma vez. Então não seria bem mais fácil eu ter uma variável já armazenada esse valor do que ficar repetindo ele em todas as fórmulas. Então é bem mais prático e bem mais legível também, que é importante a legibilidade do código, colocar simplesmente armazenar ele em uma variável chamada impulso. Então nós já temos a nossa primeira fórmula. Uma segunda coisa que é bastante importante prestar atenção em questão de fórmula é isso daqui: armazenar as operações em parênteses. Por que isso é importante? Nós sabemos que
o impulso ele só é cobrado se exceder os 90. Então, nós temos que dizer para o programa que essa operação de menos, de subtração, ele tem que ser executado primeiro do que a operação de multiplicação. Então, o que o programa vai fazer? Ele vai vir aqui, vai ler essa variável, armazenou 32, vai armazenar os 9 centavos ao impulso e vai armazenar aqui. Quando ele chegar na variável valor, ele vai identificar que aqui tem uma fórmula. Aí ele vai começar a ler, tem um parênteses. Aí ele vai verificar aqui que dentro dessa fórmula tem um parênteses fechado. Então ele vai pegar e ele vai executar primeiro esse parênteses fechado. Então ele vai fazer a subtração de 254 menos 90, que vai dar, eu acho que 164, não tenho certeza. E depois que ele realizar essa diminuição, aí sim ele vai executar a multiplicação. Então essa é a importância dos parênteses, para poder identificar qual operação é para ser executada primeiro. Agora nós vamos para reler aqui, ele tem 254 impulsos, e ele quer 23 chamadas para celular. Então vamos criar uma variável valor underline celular, recebendo o que? Ele quer 23 chamadas para celular, vou abrir os parênteses, e vou ter chamada underline celular, chamada underline celular, e vou multiplicar ele pelas 23 chamadas. Por que eu vou multiplicar? É porque por cada chamada ele vai cobrar 35 centavos. Então a multiplicação ele já faz automaticamente, em vez de eu ter que ficar somando para cada chamada o valor 0,35. Então, agora nós já temos o valor total para as 254 impulsos e temos o valor total para chamadas para celular. Agora, a única coisa que nós precisamos criar é uma variável para armazenar esses dois valores e apresentar o resultado obtido de todos a operação. Então, nós vamos aqui, eu vou criar uma variável total, recebendo a assinatura, que o pacote também é incluído a assinatura, que é R$ 32,00, mais o valor underline impulso, mais o valor underline celular. Vou fazer uma separação aqui para ficar mais legível. Pronto, e colocar um parênteses só por método de organização. Eu sempre gosto de colocar esses parênteses para organizar, independente de não precisar. No caso aqui, todas as operações são de soma, então nem precisaria colocar esses parênteses aqui, a não ser que tivesse outras operações. Mas eu gosto de colocar para organizar o código. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós temos uma assinatura, que é R$ 32,00. Temos o valor do impulso, que vai dar um valor aí que eu ainda não sei. Só sei que ele vai executar a primeira diminuição, depois a multiplicação, por causa da ordem dos parênteses. E temos o valor para celular, que é os 0,35 multiplicado pelos 23, pelas 23 chamadas. E para apresentar o valor, para imprimir o valor na tela, nós vamos utilizar o print. Eu vou até colocar aqui, entre aspas, claro, um texto. O valor total é 2 pontos, vírgula, para identificar que eu vou acrescentar uma variável para aparecer dentro do texto, total. Então, agora, deixa eu só mudar esses 2 pontos aqui por reais, que vai ficar bem mais interessante. Eu venho aqui, dou um Ctrl S e dou um F5, já obtemos como resultado. O valor total é 54,80999995. Por que isso daqui aconteceu? Quando nós estamos trabalhando com números com vírgula, geralmente aparecem essas várias outras casas decimais dependendo da operação que nós estejamos realizando. Como evitar que apareça esse bando de casas decimais na hora de apresentar nosso total? Nós fazemos o seguinte: abrimos duas aspas e utilizamos a operação chamada %.2f. O que esse %.2f vai fazer? Vamos supor que vamos pegar aqui o impulso. Eu tenho 0,09. Esse 0,09 já são duas casas decimais depois do zero. Mas vamos supor que eu teria 99999.
como resultado. O programa iria vir aqui e veria que eu quero que só tenha duas casas decimais depois do número float, esse f é de float. Então ele viria aqui e excluiria essas outras casas decimais do nosso resultado e mostraria apenas as duas casas decimais que nós queremos. Então a estruturação do %.2 é essa. Temos, abrindo aspas, o %.2f, fecha aspas, e temos que ter um outro % aqui. Por que nós temos que ter um % aqui e um % aqui? Porque nós identificamos que esses dois estão interligados. O resultado, ou seja, o resultado em que eu quero que apareçam somente duas casas decimais é o resultado de total. Então vamos ver como é que vai ficar. O valor total é R$ 54,81.